Finalmente, de volta com o Grasshopper. Vamos voltar na parte de introdução à entrevista, que foi o módulo, né, o curso que a gente estava fazendo. Acabando ele, pelo que eu vi, vai liberar vários outros. E a gente está aqui no módulo de divisão de problemas. A gente já passou por dicas e truques e acesse e atualize, vão estar aí no card. Mas agora a gente vai para a divisão de problemas. É interessante já ver o título, que divisão de problemas é algo que a gente faz muito em programação. Pegar um problema maior e dividir em vários menores se chama modularização. A função, que é o que a gente está vendo aqui, por exemplo, é um artifício que a gente usa para modularização, entre outras coisas, como a criação de classes na programação orientada a objeto e por aí vai. Mas já falei muito, vamos embora. A palavra mais longa. Nesse desafio, você complementará a declaração de função longer para que compare o comprimento de duas strings e retorne a mais longa. Dentro da declaração longer, você vai ter que fazer um if statement, vai comparar A com B. Se A for maior, retorna A, se não, retorna B. Isso é tranquilo, acho que na verdade essa parte aqui ele está fazendo só para você saber o que vai acontecer nas questões em diante, porque é realmente muito fácil. Então, eu estou com essa função aqui, ela se chama longer, já está recebendo por parâmetro A e B. A gente sabe que A e B são strings. Então, a gente vai comparar aqui. Se A, o tamanho de A, no caso, for maior que o tamanho de B, aí eu pego o tamanho e isso vai dar um número, né? Maior do que B. E isso também vai dar um número, eu comparo qual é o maior. Se A for maior que B, eu vou retornar A. Se não, eu posso retornar B. Uma coisa importante aqui, caso você esteja começando a programação, é que não necessariamente você precisa colocar um else aqui, tá? Se eu não colocar esse else, o código fica mais curto. Talvez não tão legível, mas para quem já manja de programação já vai entender. Porque a única condição de retornar A é se A for maior que B. Se não for, ele já retorna B. E a gente sabe que vai retornar ou um ou outro, porque o return é finalizatório, né? Então, se eu boto para retornar A aqui, ele simplesmente retorna A. Se não, ele vai para retornar B e retorna. Vamos ver se funciona. Miguel está com dificuldade para decidir se quer pedir do menu do café da manhã ou do almoço. Ao invés de jogar uma moeda, ele vai escolher o que tiver mais opções. Complete a declaração de função longer para ajudar Miguel, né? Fácil. Menu 1, menu 2, vou receber aqui a mesma coisa. If menu 1, length, maior que menu 2, length, retorno menu 1, porque o menu 1 é que vai ser maior. Se não, retorno menu 2. Show? Facinho. Procurando informações importantes. Mais uma vez, a gente vai passando aqui. Se não tiver nada muito interessante, eu só corto. Não, na verdade é bem interessante o que ele está falando aqui. Quando você estiver estudando, preste bastante atenção. Porque ele está falando em você pegar um problema que é do mundo real e abstrair para a forma que o computador pensa. E isso tem, eu acredito bastante, pelo que eu leio e pelo que eu vejo, que isso tem um impacto bem forte quando a pessoa começa a se tornar uma pessoa programadora. Ela não só aprende a programar, ela aprende a resolver problemas de um método computacional, mesmo na sua mente, mesmo subjetivamente, subconscientemente. Isso é o que ele chama de pensamento computacional. Ele diz aqui, trata-se de enquadrar problemas do mundo real para que computadores consigam resolvê-lo, e é uma maneira útil de chegar à solução ao enfrentar um desafio. Porque aquele exemplo do almoço ou do café da manhã é um exemplo diminuto, né? É uma coisa pequena. Mas no mundo real a gente pode ter problemas tão grandes que a gente não conseguiria resolver só com a ajuda da mente. A gente consegue pensar em como resolver, mas fazer os cálculos é muito pesado para a gente. E aí a gente coloca um computador para trabalhar para a gente. Isso é show. E aí vai começar com outro exemplo aqui, vamos ver. Dado a largura ou altura de um monitor, como eu criaria uma função e o que ela esperaria de resultado, né? Quais seriam os parâmetros, qual seria o processo e o que ele esperaria de resultado. É bem importante que você passe direitinho por isso, porque ele está literalmente construindo na sua cabeça
através de exemplos muito básicos. Você pode até ficar, nossa, esse exemplo é muito básico. Mas é justamente sobre quebrar o problema, sobre tentar entender ele por pedaços, digamos assim. Tamanho da tela. Maria quer uma função que calcule o número total de pixels do tamanho da tela. Tá, eu acho que é tranquilo isso daqui. A gente já está recebendo o tamanho, né? E a altura, né? Então completa a função para que ela retorne o tamanho, a quantidade de pixels. Por último, chame a função dentro de um novo console.log. Tá. Ele não me explicou aqui se eu só vou simplesmente pegar dessa importação ou se eu tenho que chamar isso daqui por parâmetro. Como está tendo importação, vou considerar que eu não preciso passar por parâmetro de novo e depois passar como argumento, só porque isso já está dentro do código. Então vou fazer um return, altura vezes largura vezes altura, bem facilzinho, console.log total pixels. Vamos ver? Pronto, tá. Realmente ele não tinha sido claro. Ele precisa de 2 parâmetros de entrada. Então vou passar aqui. Pode ser. Posso criar aqui, né? Dei a sugestão W e H. Eu poderia chamar de altura. E agora eu estou sendo menos generalista, né? Ou mais generalista. Largura. Aí eles aparecem aqui. Eu vou substituir aqui, ó. Altura e largura. E aqui sim eu passo os valores que estavam sendo importados, que no caso seria a primeira altura e depois a largura. Show? Massa, perfeito. Vamos seguindo. Tá, foi um exemplo bem facilzinho que ele botou. Basicamente, uma professora, ela tem uma lista de alunos que tem nome e idade. Ela quer fazer um programinha para ver quais alunos têm mais de 12 anos, que vão ser considerados adultos e não vão pagar meia, digamos assim. Facinho. Acho que a gente vai ter que implementar de todo jeito, né? Ele sempre pede para que a gente implemente de todo jeito. Então, ele vai receber aqui uma lista, né? Lista alunos, por exemplo. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço para percorrer esse lista alunos. Então, para cada elemento, eu vou chamar elemento de aluno. Acho que fica mais claro para mim. Na lista alunos. Lista alunos, cadê? Lista alunos. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aluno. Não, na verdade eu vou fazer um if, né? Então deixa eu apagar aqui. Fazer um if. Se o aluno a propriedade idade dele, então age, que a gente viu que era age, né? For maior do que número 12, aí eu imprimo o nome desse aluno na tela. Então console.log aluno. E o que eu vou imprimir não é o objeto todo, e sim só o name. E é isso. Se for, ele imprime. Vamos ver se funciona. Ah, não. Eu preciso, é claro, chamar essa função que eu acabei de criar, passando a student list que chegou por importação. Nenhum mistério aqui, bem facinho. Modelagem da informação. Eu vou até ler que já está parecendo interessante o que ele está falando aqui. Ao resolver problemas com computadores, existem 2 etapas importantes que devem ser consideradas. A abstração, que é a criação de um modelo e como resolver o problema, e a decomposição, a identificação de informações importantes e a divisão de um problema em componentes menores. Por exemplo, imagine que você recebeu o comando "crie um programa que jogue o jogo da velha". O modelo ou abstração pode inserir um array com 9 itens, no caso x, zeros ou espaços vazios, e analisar qual é a melhor posição e gerar um array de 9 itens com a nova posição adicionada. Show! Basicamente, ele vai receber um tabuleiro, que são 9 lugares, ver como é que o tabuleiro está organizado agora, conseguir calcular qual é a melhor próxima jogada e gerar um novo tabuleiro com essa nova jogada feita. Decomposição é determinar quais dados são necessários, como as regras do jogo, como o jogador humano ou como o jogador humano interagiria com eles, bem como o que poderia ser dividido em partes menores, como funções auxiliares. O que é uma abstração? Equipamento de exercício, uma palavra chique para subtração, criar um modelo computador. Tá, isso daqui. O que é decomposição? É identificar as informações importantes. Show. Previsão e teste. Já
está trabalhando em um aplicativo para ajudá-lo a resolver palavras cruzadas. Uma função que o aplicativo precisa é a capacidade de verificar a última letra de uma palavra. Por exemplo, a função pegaria birdie e como entrada, né, e retornaria Na verdade, ele poderia simplesmente usar uma linha completa ali com o tamanho, né? Se fosse em Python, poderia usar -1, mas vamos por exemplo. A função string seria a saída G, né, que é a última letra. O que a função poderia usar para acessar uma única letra em um string? Cara, eu usaria colchete. Show. Daria para usar um laço também, mas usar uma bazuca para sei lá, velho, nem me lembro como é a expressão. Qual o índice da última letra morning? Tá, tem que contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual seria a saída da função se fosse dada a string father-in-law? Seria W, né? O que a função não precisa fazer é usar a notação de colchete para acessar a última letra se ela precisa. Encontrar o índice da última letra se ela precisa. Verificar a ortografia ela não precisa. Show. Auxiliar na palavra usada. Tá, e a gente sempre vê como é que faz, depois vai fazer, né? Então, eu nem preciso ler ali de lado. Eu vou ter uma palavra, né? Palavra. O que eu preciso fazer? Eu poderia fazer tudo numa linha só ou ir quebrando. Para quem está começando, ir quebrando as coisas pode ser mais interessante. Então, vamos fazer dessa forma. Eu vou criar primeiro uma variável chamada índice última letra, digamos assim. E aí eu vou colocar nesse índice última letra como é a minha palavra, length menos número 1. Lembrando, né? Porque como a gente começa em 0, a última letra não é o tamanho. É o tamanho menos 1. Se você pegar o tamanho e tentar acessar ele vai dar um erro de índice e não vai conseguir acessar. Imagina a palavra ovo. Ela tem tamanho 3, mas a posição é 0, 1, 2. O 3 não existe. Beleza, consegui esse índice. Agora eu preciso dessa última letra, né? Eu poderia até, para ser mais claro ainda, botar aqui, último caractere. E isso daqui seria palavra na posição índice última letra. E aí sim eu retornaria, botar aqui um return, último caractere. Você percebe que eu levei 3 linhas para fazer isso, sendo que eu poderia ter feito isso numa linha só. E você pode até falar que talvez a questão de legibilidade e tal, mas conforme você vai ficando um programador mais avançado, você vai percebendo que até facilita mais você fazer esse resumo, porque é como se fosse uma forma dos programadores se comunicar e a gente se entende, digamos assim. Eu poderia simplesmente fazer um palavra na posição palavra tamanho menos número 1. Isso daqui seria exatamente a mesma coisa de fazer essas duas linhas. O que será que acontece se eu tentar rodar dessa forma? A função dentro de um novo comando para que a saída seja impressa. Tá, eu preciso passar a função, né? Porque ele está só falando a palavra. Eu quero que ele use a função que eu acabei de criar, last letter, usando a random word que eu recebi. Show. Funcionou. Na vida real, 2 return não funcionaria, tá? É só porque o Grasshopper ele tem umas facilitações. Então, ou eu colocaria esses 3 primeiros, ou simplesmente colocaria esse último. Então, a string bird encaixaria, né? Porque caberia o B, o I já tá, R e D. Py não encaixaria porque só tem 3 letras. E star não encaixaria porque a segunda letra não é I. Tá, super claro. A função deve retornar true ou false. Tava na cara que ia ser uma função booleana só para a gente fazer essa verificação de forma rápida, né? O que a função deve retornar? 3 letras, um X no meio, 3 letras, um X no meio. True. O que a função deve retornar? Já dá para ver que vai ser false, porque tem muito mais letra do que aqui em talk. O que ela retornará? Banana não pode, porque o espaço que está sobrando é no final. E a gente precisaria que fosse no começo. Se fosse ao contrário, valeria. Mas como não é,
é falso. Ele pode usar pensamento computacional para descobrir como a função funciona e dividir o problema em etapas menores. Se ele tinha um espaço de 3 letras e a palavra abracadabra, ele pode dizer imediatamente que não se encaixa. Foi o que a gente fez, mesmo sem olhar as letras, por causa do tamanho. Portanto, ele sabe que uma função deve comparar os comprimentos primeiros e os que não forem iguais retornar false. Tá, ele vai comparar o tamanho e retornar false. É literalmente essa função aqui, bem facinho. Se o espaço e a palavra tiverem o mesmo comprimento, aí ele vai usar uma outra função onde as letras são comparadas. Para olhar cada letra de um string de cada vez, ele sabe que a função precisará de algum tipo de laço. Um laço for clássico faz mais sentido para Bage, pois é mais fácil de acompanhar o índice. Faz sentido de fato. Então ele vai fazer uma função que checa. Não, na verdade aqui ele só colocou o for, né? Só colocou o for e é o for clássico, tá? Não é o for que pega um elemento. Ele tem esse certo espaço aqui. Com espaço ele está chamando um string, né, que tem os espaços. Ele sabe que a palavra não cabe porque tem um espaço C onde deveria ter um T. Não é importante que o espaço tenha um tracinho onde a palavra tem uma letra. Tá. Portanto, Bage pode assumir que os símbolos tracinhos são correspondências. Qualquer letra no espaço de palavras cruzadas que não seja tracinho precisa ser verificada, para garantir que corresponda à palavra na mesma posição. Se as letras não forem iguais, imediatamente já retorna o false. Então, o que é que ele fez aqui? Ele fez um for clássico e ele está verificando. Se for diferente de tracinho, eu preciso verificar. Se for tracinho, não importa para mim, porque pode caber qualquer coisa lá. Que é o que isso quer dizer, basicamente. Mas se for diferente de tracinho, eu preciso verificar outra coisa. Lembrando da condição do AND, né? Eu não sei se vocês lembram do AND, mas ele vai verificando da esquerda para a direita. Então ele verifica primeiro isso. Se isso der false, se isso der verdadeiro, na verdade, aqui, né? Porque é uma negação, ele já nem entra aqui. No caso, se isso for false, aí a negação... Se isso for verdadeiro, aí a negação vai dar false e já nem entra aqui. Foi isso que eu quis dizer. E aí, se isso for verdadeiro, ou seja, se for realmente diferente de tracinho, aí sim ele tem que verificar se essa letra nessa posição agora, que não é tracinho, é igual à letra na mesma posição em palavra. Se não for igual, aí ele retorna false. Se for igual, ele segue. O laço for itera completamente sem retornar false. Então, Bage sabe com certeza que... Eu tenho dificuldade para falar essa palavra. Eu acho que é por causa do H ali. Bage sabe com certeza que a palavra caberá no espaço. Portanto, a última linha da função pode ser um return true. Isso basicamente quer dizer que ele vai testar de vez por vez condições falsas. Ou seja, toda letra ele vai tentar falsear. Ele vai tentar ver se aquela letra não passa no teste. Se todas as letras passarem no teste, aí sim, lá no final, ele simplesmente retorna um true, porque se todas passaram, a palavra toda passa. Show? Eu acho que a gente vai ter que fazer isso agora, né? É a mesma coisa que a gente fez lá, a gente só precisa fazer de novo. Eu vou fazer um if. E lembrando que eu vou estar sempre querendo falsear. Então, se espaço.length for diferente de word.length, eu já posso retornar falso aqui. Return false. Se ele cair aqui, ele não vai executar nada que está embaixo, porque o return ele termina a função. Lembre-se disso. O return finaliza a função. Então, ele já retorna falso. Caso ele não retorne falso, caso ele faça essa verificação e não retorne falso, eu vou usar um for. Usando aquele mesmo laço de sempre, então eu vou criar primeiro um número, que vai ser i. Na verdade, eu preciso criar uma variável, né? Não um número. E ele vai ser i, e ele sim começa com um número, que é 0. E aí, a minha condição de parada vai ser enquanto i for menor, cadê? Menor que qualquer uma das duas serviria, né? Porque a gente já sabe que elas têm o mesmo tamanho, mas eu vou botar space.length. E aqui a forma de incremento vai ser i++. Show! O que é que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai fazer aquela verificação. Então, se
Primeiro a gente tem que testar se a letra que a gente está observando agora, né? Porque a gente vai olhar de letra por letra. Se a letra que a gente está observando agora não é um tracinho. Porque se for um tracinho, nem precisa verificar, né? Então vamos lá. Se a letra que a gente está verificando agora é um tracinho. Então eu vou ver aqui space na posição I, diferente de a string tracinho. Tracinho. Se for diferente... Não, calma. Isso daqui ficou muito troncho. É I aqui dentro. E aí isso daqui eu vou comparar se for diferente. Não. Bora, Grasshopper, me ajuda? É isso tudo. Isso. For diferente de string tracinho. Beleza. Tracinho. Tracinho. Beleza. Se for diferente, aí eu posso continuar fazendo minha verificação. Então, eu preciso selecionar tudo. Como é que eu faço para selecionar tudo? Pronto, foi. E aí eu vou querer falsear, né? Então, o que eu vou estar tentando fazer aqui é uma comparação para ver se vai dar falso. Então, a palavra na posição I tem que ser, no caso, para eu entrar nesse if, né? Ela vai ter que ser diferente de word na posição I. Se for esse caso catastrófico, ou seja, se eu estiver comparando algo que não seja um tracinho, ou seja, seja uma letra, e essa letra for diferente da letra na mesma posição em palavras, aí sim eu posso retornar, né? Retornar não existe. Retornar um false, e ele para a função aqui, independente se está dentro de um laço, ele já para retornando um falso. Se ele passar pelo laço todo e não retornar falso nenhuma vez, ele cai aqui no meu return true e retorna true. Vamos ver? Show! Perfeito. E massa, aqui a gente termina a parte de divisão de problemas. O módulo de introdução à entrevista tem sido bem interessante, porque além de revisar a parte técnica, ele também constrói, modela nossa mente para pensar computacionalmente. Então tá sendo bem legal. Não se esquece de se inscrever, tá? Porque a gente tá voltando a lançar vídeos novos, a gente sabe que você gosta do Grasshopper, então sempre que você se inscreve por um vídeo do Grasshopper, a gente nota, então estimula a gente a fazer mais. Dá o like também, é bem importante pra gente. E não se esquece também de compartilhar esse vídeo e a playlist do Grasshopper com alguém que está aprendendo programação, que o objetivo dessa série, dessa nossa playlist, é justamente ensinar programação através do Grasshopper, que também ensina programação. Então fica uma coisa bem mastigadinha, bem legal. Então não se esquece de compartilhar. E é claro, tá aparecendo na tela 2 cardzinhos para que você nunca pare de aprender. Do lado esquerdo da sua tela, que eu acredito que seja aqui, você vai para a playlist do Grasshopper. E do lado direito você vê o próximo vídeo, que vai ser sobre juntando tudo. Beleza? Vamos lá e até a próxima.